estou aqui com a lenda de Brasília, um dos pioneiros mais importantes e que mais contribuiu para o desenvolvimento de Brasília, capital do Distrito Federal. Vim aqui conversar com Gilberto Salomão, que completa 65 anos de Brasília e 92 de idade. Seu Gilberto, então conta aí, eu fiquei sabendo que eu nem realmente não conhecia esse lado da sua história, que o senhor é descendente de libanês. E o seu pai morava em Uberaba e era um empresário lá já, bem sucedido. Apesar de analfabeto, foi um dos maiores empresários de Uberaba, de construção, empresário de indústria, empresário de comércio, tudo isso. E aí o senhor mexia lá com material de construção? Ele tinha cerâmica nas margens do Rio Grande e do estado de São Paulo, que é na divisa de Minas. E essa cerâmica dele hoje é mais de 120 anos, mas na época, de muitos anos, tocava sozinho. Nós estudamos em São Paulo, a raça árabe, assim, pode ser a pessoa mais sucesso na vida, mais rico, mas se os filhos ou filha não tiver um diploma, ele é um fracassado perante a comunidade. É mesmo, então a educação é aquilo, filho ou filha tem que ter diploma, pode ser do que for. Eu, doido para trabalhar, escolhi a carreira menor que tinha na época de formar, fui para São Paulo, mas sempre gostando de trabalhar mesmo, trabalhava de dia, estudava à noite. Aí 2 anos lá, depois fui para Ribeirão Preto, que era perto da cerâmica, frequentava as aulas sexta, sábado, domingo. E você acredita que quando eu me formei, cheguei a fazer as provas, mas não fui buscar o diploma até hoje. Química industrial. Foi mesmo? Química industrial. Serviu bem porque eu modernizei a cerâmica, comprei aquelas coisas antigas, na mão de menores e tudo, não tinha essa proibição de menor trabalhar também. Mas por causa dela é que, coincidentemente, eu tive que ir para Brasília. Tá vendo como é bom sempre estudar, né, seu Gilberto? Tem que estudar. Tem que ter conhecimento, toda a família rica. Trabalha na profissão, mas tem que ter um diploma. E aí o senhor veio para Brasília para provar que Olha, era a coisa mais interessante. Sempre tive vontade, porque a cerâmica Papai Nosso, eu Uberaba, na divisa do Rio Grande, onde tinha, eu tenho até hoje, uma ponte que era de estrada de terra e era o único caminho de Rio, São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Para vir a Brasília tinha que passar nessa ponte. Eu via aqueles trânsitos de caminhões, e perto de Brasília, aquela coisa toda. Mas eu tinha casado há 2 anos, um bem 2 anos. Levei minha mulher para trabalhar. Quantos anos o senhor tinha? 26, 27 anos. Aí ela foi morar comigo na cerâmica, no meio da poeira, no meio de Canavial, que também era a primeira usina de açúcar fora do Nordeste, aqui no sul do país, era ali ao lado da margem do Rio Grande. E, coincidentemente, vendi um produto para Brasília. Um engenheiro de Uberaba, que já estava trabalhando aqui, e negou-se pagar, porque o produto era ruim, dava capa, não se via, malandragem, coisa de ganhar tempo e tudo. E o papai me gozava, poxa, você estudou, o produto seu lá não foi aceito, não foi aceito, não foi aceito. Um belo dia, olha só, ASP, pegar o voo no Uberaba meio-dia, avião, e chegar às 6h30 da tarde em Brasília.
Goiânia, Piruí, não sei o quê, Tubiara, Anápolis. Goiânia e Anápolis. Ele foi Brasil. Então eu vi nesse dia, ao vir com a roupa do corpo, era para acertar essa situação. Acertei no dia seguinte, não tinha nada de recuo, até pelo contrário, precisava mais material para os ministérios. A pessoa acertou e tal. Um amigo de Uberaba também, casou-se em Uberaba, estava construindo Uberaba, ajudei a fornecer material, estava fazendo o Ministério da Guerra. Eram sócios. E Gilberto, olha, vamos fazer aqui, lá em Uberaba, vocês construíram, fazendo, aquela coisa toda. Vai fazer o quê? Não, vem aqui, a gente arruma serviço. Mas serviço é o seguinte, assentar tijolo, chapiscar a parede, rebocar o teto. É serviço de engenharia, mas de 10ª categoria de coisa. Mas era interessante, porque que capacidade que você tinha para trabalhar. Eu vou pegar um andar, porque eu tinha 10, 15 pessoas que trabalhavam. Se eu tivesse 50, eu pegava 2, 3 andares. Como tinha essa facilidade? Uberaba, veio, trouxe umas 10 pessoas, fiquei, falou 40 dias com a roupa do corpo, na casa de um primo meu, que é o Jorge Cauí, não, José Cauí, hoje tem o Jorge Cauí, o tal do velho, né? No ajudei ele a construir, meu primo, de Uberlândia, e foi chegando às 6h30, já escuro. Cadê, para onde é que você vai, como é que você vai, aquela coisa toda. No aeroporto, eu vou para o núcleo. Então, dá uma carona para o núcleo. Tinha uma banca no mercado do Bandeirante. Aí disse, está ganhando dinheiro, mandando dinheiro para a família Uberlândia. Primeiro da mamãe. Mamãe, vai na casa dele, vai. Isso é ninguém, nada. Pegamos carona. Era a terra das caronas. Todo ano. Programa para isso, para aquilo, todo mundo. E outra, com toda a liberdade, era professora, enfermeira, secretária, aquela coisa, não tinha problema pegar, todo mundo dava carona. Aí fui para o núcleo, na banca, achando que era um armazém, que era alguma coisa, era realmente banca, ganhou dinheiro, trabalhava dia e noite. Olha, vem em casa. Tem ainda um lugar lá, mas não é cômodo, não. Aquelas casas de madeira em si. Vai construir, chegava um amigo, ele construiu uma parte, alojava, o outro construía a outra. Esse último quarto, bem baixo, já tinha que entrar agachado, era a cama que estava lá. Mas estava tudo bem, ficar um dia só. E olhando nas frestas. Senhor e Dona Maria? Não, vamos casados, recém-casado, um filho excepcional, já com 1 ano e meio. Não tinha comunicação com Uberaba. O papai tinha investido em São Paulo um pequeno apartamento. Aliás, o primeiro projeto, Oscar Niemeyer, na Avenida Paulista, que era tudo residência, o primeiro prédio era dele lá. O papai Intergêmea comprou 2 apartamentinhos e o jeito foi o quê? Para ir para São Paulo, porque tinha avião pelo menos uma vez por dia, e o telefone você podia falar, não precisava sair daqui, a NATO foi para ligar para Uberaba, aquela coisa. Aí ela mudou, fazia nós para São Paulo, o filho tratando no hospital perto. Aí ficou mais fácil, eu saía sexta-noite e chegava aqui domingo à noite ou segunda, 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Que aventura, hein, Aí não voltei mais, 40 e tantos dias, fui para Uberaba, aquela coisa, meu pai é animado, você está fazendo, ótimo, coisa boa, vai, fica independente. E vim para cá, nunca mais, são 65 anos aí. Nossa, estava falando, chegando nesse dia, 12 de setembro de 58, no Núcleo Bandeirante, um comício lá de Candango, era o presidente Juscelino,
no aniversário dele. Que legal. E ele falando que Brasília já tinha, eu não lembro a quantidade, mas 20 quilômetros. É rua, não é estrada asfaltada não, é rua asfaltada. Naquele tempo tinha nada, a gente não via, só poeira. Mas era um pedaço do eixão, outro pedaço do eixão, não tinha um viaduto, aquela coisa. E ele falando isso. Então, 12 de setembro, que era 65 anos do Brasil. Que bacana. E aí, seu Gilberto, o senhor começou a trabalhar aí na obra do Ministério? Não, aí só tinha obra do governo. Você não podia ter nada particular, nada, porque o Brasil não tinha produtos de construção civil que pudesse sair dos prédios oficiais, aquela coisa toda. Então era proibido, que ia fazer o que quisesse, não teve jeito. Um dos primeiros casos, graças a Deus fiz parte, muitos períodos da vida, existia Varig e VASP, e aí tinha Real Aerovias. Agora quebrou essas empresas na nossa ponte aí, mas Real Aerovias, os donos, no intuito de agradar o Juscelino, botou Real Aerovias Brasília. Então o Juscelino ficou agradecido, ajudar, porque ninguém acreditava, nem nós aqui, você vê, eu vi uma coisa, mas nem aqui do Triângulo. Lote era vendido na rodoviária, Nova Cap está vendendo lote, Tabela Praia, 60 meses, dá R$1.000 de sinal aqui, você tem um lote na beira do lago, você tem uma quadra, era vendido desse jeito, não é de favor não. Favor ganhou todos os seminários, essas irmãs, esses colégios, essas coisas, dava de graça, mas para ter que construir. O governo dava tudo de graça. Pediu até hoje com isenção e tudo. Mas você não podia ter particular. Para agradar, ele deu Real Aerovias Brasília. O dono T.H. Marinho de Andrade, grande empresário em São Paulo, da construção civil, o Israel vendeu uma projeção para ele ao lado do Hotel Nacional. Israel Pinheiro? Israel Pinheiro. Foi agradável, ele botou o nome Brasília, aquela coisa toda. E quem comprava? Só estrangeiro. Eles acreditavam em Brasília. Nós daqui, eu anunciei o pessoal de Anápolis e Goiânia, mas ontem estava liberado um engenheiro de uma grande construtora em Belo Horizonte. A entrevista acabou aqui porque o celular não comportava mais. Então, qual a solução que eu encontrei para tanto assunto bacana do Gilberto Salomão, tanta história de interesse, não só meu, seu, de Brasília, mas do Brasil, de um dos grandes pioneiros que a capital federal teve? Foi fazer um documentário. Olha só que legal, gente. Então, vou mostrar para vocês a vida de Gilberto Salomão, o que o trouxe a Brasília, como foi até chegar no império de hoje. Em breve você vai assistir este documentário. E até lá, fique com gostinho desta entrevista.